Muito bom, estamos de retorno depois de uma temporada fora de Londrina, rever os nossos queridos irmãos. Paulo, ele cita um texto do Velho Testamento, dizendo assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. E ele dá uma ênfase muito grande, dizendo assim: também nós cremos, por isso falamos. E há um texto, um relato interessante no Velho Testamento, do comandante do exército da Síria, Naamã. Depois de uma excursão em Israel, eles levam uma menina para a Síria. A Bíblia não relata o nome dessa menina, mas diz que era menina. E ela foi como escrava para servir na casa de Naamã, o comandante do exército da Síria. E esse comandante, ele era leproso. Somente em Israel os leprosos eram segregados, nos outros países não. E aquela menina vê o seu senhor, vê a sua lepra e diz para a esposa de Naamã: ah, se ele conhecesse o profeta. Se ele fosse a Israel, ele seria curado. Aquela menina nos dá uma lição extraordinária que, quando se crê, deve-se falar. Então, o estudo que nós vamos fazer hoje, que sai do meu coração, e jamais aqui falei ou preguei de alguma coisa que eu não cresce, que não tivesse vivenciado. Então, nessa manhã, eu quero falar a respeito de algo que eu creio profundamente. E o título, o tema desta nossa mensagem é a semente transgênica de Deus. Eu os convido a abrirem a Bíblia na primeira carta escrita por Pedro, aquele discípulo de Jesus, aquele homem falante. No versículo 22, nessa sua carta, Pedro, naturalmente, já estava idoso, já tinha passado por muitas dificuldades, e ele diz assim: tendo purificado a vossa alma, ele está falando para os crentes, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, e ele diz assim: amai-vos de coração uns aos outros com ardor, ardentemente. E aí ele dá uma explicação: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. E aqui ele faz uma ilustração: pois toda a carne, isto é, todo homem, toda mulher, todo ser humano é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E aí ele completa dizendo assim: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, isto é o evangelho que foi anunciado para vocês. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã tão bonita, tão gostosa, com o sol resplandecente, nós estamos aqui na tua casa. É a tua família aqui reunida. E nós, neste momento, abrimos a tua santa palavra. E somente o teu Espírito Santo pode revelar essa palavra aos nossos corações. E nós te pedimos, Senhor, revela essa palavra
aos nossos corações nesta manhã, neste momento. Amém. Então, Pedro escreve essa carta aos crentes chamados da diáspora, crentes que haviam sido expulsos das suas comunidades, eram moradores de outras regiões. Ele escreve, então, para os crentes, e talvez alguns desses crentes estivessem estado em Jerusalém, na descida do Espírito Santo, no registro de Atos, capítulo 2. E ele instrui esses irmãos, então, a respeito da nova vida. Eles passaram por uma transformação. Eram judeus, continuavam usando as suas vestes, tinham os seus rituais, mas Pedro diz o seguinte agora: olha, vocês nasceram de uma outra semente. Vocês nasceram de uma outra maneira. A diferença não está no corpo, a diferença está na mente. E ele diz assim: vocês foram regenerados outra vez, gerados outra vez, e nasceram outra vez, agora de uma semente diferente, de uma forma diferente. E é coisa difícil a gente entender um outro nascimento a não ser aquele físico que nós nascemos dele, compreendemos como se dá. E ele fala então de duas sementes, uma semente corruptível e a outra incorruptível. Em algumas versões vocês vão encontrar, talvez vocês tenham aí, que diz assim: uma semente perecível e uma semente imperecível. Mas eu pesquisando em outras Bíblias, por exemplo, numa Bíblia em espanhol, ela diz assim: vocês nasceram não de um pai humano e mortal. Vocês não nasceram de um pai humano e mortal, mas vocês nasceram de um pai eterno. Vocês nasceram de Deus. Então, se formos olhar no nosso dicionário da nossa língua portuguesa, nós vamos ver que essa palavra corruptível, ela significa aquele que se deixa corromper. E aí nós não precisamos entrar em detalhes aqui, que nós estamos vivendo um momento diferente na vida do nosso país e que está se tratando de um câncer na vida do país, que é a corrupção. A corrupção é uma deterioração. A semente corruptível é aquela que se deteriora, que apodrece. Ela se torna putrefata. E a corrupção que nós entendemos hoje é uma corrupção da moral. É um apodrecimento da ética. É um apodrecimento do nosso comportamento diante da sociedade. Essa é a corrupção que nós estamos vivenciando. Mas Pedro usa essa metáfora a respeito da semente física e a semente espiritual. Mas o que é semente? Se nós formos para o latim, nós vamos encontrar a palavra sêmen, que é semente. E de sêmen, nós vamos encontrar semeadura. Nós vamos encontrar o verbo semear. E nós vamos encontrar seminário. Acho que nunca a gente para pensar, às vezes etimologicamente, nas palavras, mas o que é um seminário? Quando a gente vai a um seminário de música, seminário de qualquer outro assunto, vai ser semeado em nós conhecimento. Quando candidatos ao pastorado vão para um seminário, o que eles vão receber lá? Eles vão receber a semente do conhecimento
da interpretação, da eclesiologia, da hermenêutica, da epistemologia e uma porção de coisas. Então, nós entendemos nesse campo que a semente é um elemento que, em condições favoráveis, ela germina e toma forma. Então, nós vamos entrar nessa manhã no campo das sementes. E nós vamos ver 3 espécies de sementes. A primeira semente é aquela que nós estamos acostumados com ela. É a semente das árvores, a semente dos vegetais, as sementes das plantas. E eu quero fazer uma observação para vocês, olhando aqui o pão, o cacho de uva, o vinho que está no decanter, que está na taça. Eu creio que todos nós aqui tomamos o café da manhã. Nós tomamos o café da manhã. Vocês pararam para pensar que todos os elementos que vocês se nutriram deles saem da terra? Sai da agricultura? Pararam para pensar? E verificaram que homens e mulheres ao redor do mundo têm um trabalho insano para colocar nas nossas mesas o nosso alimento. E o homem urbano, o homem da cidade, que sofre uma influência muito grande da imprensa, que nem sempre traz a verdadeira razão das coisas, a gente costuma criticar muito o homem do campo, o agricultor. Depois de uma chuvarada, depois de uma geada, como o preço das coisas sobe. Esse homem está ganhando muito dinheiro. Meus queridos, o trabalho na agricultura é um dos trabalhos mais penosos que existe. Lavoura vem de um verbo latino, lavoria, que significa trabalho. Significa, sabe o quê? Maldição. Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a terra se tornou maldita por causa do homem. E a Bíblia diz o seguinte, que com muita dificuldade ele ia tirar o produto do solo para a sua alimentação. Mas apesar dessas dificuldades, nós vemos que nós temos uma agricultura, principalmente a brasileira, exuberante, extraordinária, exportamos alimentos, temos alimentos, comemos bem, esbanjamos. Mas por que aconteceu esse desenvolvimento na agricultura? Porque em 1800, um inglês chamado Thomas Robert Malthus criou uma doutrina chamada malthusiana. E que doutrina é essa? Ele era um matemático, estatístico, e ele começou a verificar que a população humana aumentava mais do que a produção de alimentos. Ele chegou à conclusão, vai faltar comida para o pessoal. A família do meu avô paterno teve 12 filhos. A família da minha mulher Irani, da minha esposa Irani, teve 15. E vocês sabem de outras famílias com esse tamanho. E ele cria, então, essa doutrina, ela se espalha e começa um alerta na humanidade. Vocês vão verificar isso 100 e poucos anos depois. A China chega e decreta um filho por casal. Percebeu? Um filho por casal. Aí,
30 anos depois, houve uma evolução, a Revolução Verde, a Revolução da Agricultura. A China abriu mão e concedeu 2 por família em certas circunstâncias. Em certas circunstâncias. E essa revolução agrícola, essa revolução verde, ela foi um desenvolvimento da ciência, da pesquisa. E nós temos aqui pessoas que tratam disso, trabalham com isso. E vieram os herbicidas, os inseticidas, os maquinários modernos e as sementes com altas produtividades, porque houve uma melhoria genética nesta semente. E essas sementes são classificadas como genéticas básicas, certificadas. Aí chega a biotecnologia. Aí a ciência entra diretamente e cria a semente transgênica, que foi tão combatida, e ela é tão combatida, e ela é obscura para muitos, inclusive da ciência, porque não se sabe se esta semente geneticamente modificada, ela causa algum problema para o ser humano. A semente genética é aquela quando você pega um outro elemento, um gene, pode ser de uma bactéria, pode ser de um fungo, ele é chamado de gene estrangeiro e ele é colocado naquela planta-mãe e ela passa por uma modificação. Ela, por exemplo, o milho, aquela lagarta que destrói a plantação, a lagarta já não mais faz efeito no milho. E essa semente modificada, ela é de uma importância muito grande, torno a dizer, ainda desconhecida, mas deu um desenvolvimento extraordinário para a agricultura, e a agricultura no mundo hoje produz toneladas, milhões, bilhões de toneladas de alimento. E você pode dizer assim, mas por que tem fome, então? É verdade, alimento tem. Só que ele não é bem distribuído. Ele não é bem distribuído, e isso um prêmio Nobel da Paz de 1988, um indiano, ele chega a dizer, os governos não se preocupam em saciar a fome da humanidade. Mas eu faço uma pergunta para vocês. A semente é importante? A semente é fundamental. Ela é fundamental. E se houver uma catástrofe, o que acontece? Os governos criaram, e o Brasil tem um banco genético da Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nos arredores de Brasília. É um bunker, é um cofre. Lá estão 127 mil espécies de sementes, de sêmen dos animais, de germoplasmas de árvores, guardados. E um dia eu recebi um convite para ir. Não gosto de contar, mas durante anos eu fui ligado ao setor de sementes. Eu tinha uma empresa que produzia sementes, a fazenda produzia sementes. E eu presidi a Associação Paranaense de Produtores de Sementes, depois fui levado para Brasília para presidir a Abrasem, a Associação Brasileira de Produtores de Sementes. E eu fui convidado a ir a esse centro da Embrapa e eu fiquei extasiado. 20 graus abaixo de zero, aquelas milhares e milhares de etiquetas mostrando, identificando as sementes, as árvores, os animais. Por quê? Porque se houver uma crise num setor no Brasil, há um gene de uma semente ainda original que vai dar início a todas
Há uma recuperação do setor de sementes, de produção de animais do mundo. Nós temos 1.700 bancos de semente no mundo, mas existe um especial. Esse um está lá no norte da Noruega, numa ilha, num arquipélago chamado Sisvast. Há uma montanha gelada. Cavaram no centro daquela montanha uma espécie de túnel, um ventre, e lá estão armazenadas 1 milhão de sementes. Do mundo inteiro. Se houver o ataque como houve em Alepo, na Síria, a destruição da cidade, destruíram também o banco de dados. Lá na Noruega tem um backup, que nós vamos entender melhor agora o que é isso. Lá está. Nas Filipinas houve um tufão, acabou com o banco de sementes da Filipina. Mas lá na Noruega está uma cópia de todas estas sementes. Então, essa é a primeira semente. A segunda semente é a semente humana. É a semente corruptível, aquela que não tem vida permanente. Ela morre. E a Bíblia diz o seguinte, que é a semente do inimigo. Por que o inimigo? Jesus, contando a parábola, ele diz assim, olha, um agricultor semeou a boa semente. Mas veio o inimigo e semeou uma semente estranha, que foi a semente do joio. E você sabe o que significa o joio? Qual é a palavra original para o joio? Cisânia. Vocês já ouviram falar nessa palavra cisânia? Talvez os mais antigos. Os mais modernos, não. Mas cisânia significa discórdia. Procurem depois no dicionário. Significa discórdia. Significa malquerença. Significa separação. É isso que significa o joio, que foi semeado num campo onde o bom agricultor, Deus, semeou a boa semente. O primeiro homem morava num ambiente muito favorável, que era Adão. E a Bíblia disse assim para Adão, olha Adão, tenho dado para você todas as ervas do campo, todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Tudo isso. Mas antes eu quero dizer para você o seguinte, ainda do banco de sementes. Sabe quem foi que criou o primeiro banco de sementes? Noé. Oh, maravilha! Essa palavra de Deus é extraordinária. Mesmo que muitos cientistas não acreditem na palavra de Deus, mas copiam aquilo que a palavra de Deus registra. Deus ia destruir o mundo, o que ele fez? Noé constrói aí um banco. Ah, não é banco, é barco. Então é barco. E coloca lá. Uma observação. Macho e fêmea. Botou casal. Não colocou par. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro banco genético. Está aqui. Então, Adão
estava no paraíso? O homem era vegetariano. Viu? Homens e animais. Aí, se você for olhar na Bíblia, Deus manda ele comer carne no capítulo 9 de Gênesis. Tanto os animais eram herbívoros, como o homem. Aí entra a proteína animal, que nós temos doutoras aqui que entendem muito bem e que depois podem explicar para vocês. Aí esse homem estava no paraíso, então. Vocês imaginam que alguma coisa ruim pode acontecer no paraíso? Não dá para entender. Mas, sabe o que aconteceu? Salomão vai explicar em Eclesiastes, no capítulo 7, 29, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Epa! Deus fez o homem com retidão moral. Mas esse homem, ele se meteu em muitos problemas. Isto é, o indivíduo não se contentou em permanecer no seu estado original. E ele se rebela contra Deus. Mas o que aconteceu com esse homem? Num dado momento da história da humanidade, entrou no Éden um cientista. Um cientista que a Bíblia chama de Satanás, chama de diabo. E você e eu, às vezes, chamamos de capeta, bicho ruim. No Nordeste, então, se entrar na página de dicionário, você vai ver o número de nomes para essa coisa. E ele entrou. Sabe o que ele fez? Disse para ele assim, disse, olha, você é homem, você obedece a um superior, você não é igual a ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o seu gene, vou botar um gene diferente em você, e você vai ser o quê? Igual a Deus. Você percebeu uma mudança genética, como aconteceu no homem? Deus fez o homem reto. E ele disse assim, você vai ser igual a Deus. O diabo colocou no homem um gene que era seu, ele era um anjo expulso do paraíso celeste, não aqui na terra, lá no céu. Por quê? Porque ele teve uma pretensão, e isso está registrado em Isaías, capítulo 14, ele disse assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Na pessoa do rei de Tiro. A Bíblia relata isso. Então, o primeiro pecado, ou melhor, o pecado foi o pecado do orgulho. Do orgulho. Então o diabo, ele prometeu uma melhora genética na vida do homem. E essa mudança também não foi física, mas ela foi mental. O pecado foi na vontade. O homem podia decidir entre a palavra de Deus e a palavra da serpente, e essa serpente estava possuída por Satanás, e Adão decidiu ouvir a palavra da serpente. O pecado de Adão foi um pecado voluntário. Ele ouviu uma mensagem, ele ouviu uma palavra e trocou a palavra do diabo pela palavra de Deus, que diz o seguinte, você pode comer de tudo, menos dessa árvore, porque a hora que você comer dessa árvore, certamente
você morrerá. E eu quero que você verifique o seguinte: o poder da palavra. O poder da palavra. E houve uma consequência do pecado de Adão. E Paulo, ele traz uma explicação para isso em Romanos 5,12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui entra uma confusão na vida nossa. Mas como é que aquele cidadão pecou lá atrás e eu sou responsável? Você é? Porque a minha semente é a semente corruptível do meu primeiro pai, de Adão. E como descendentes de Adão, nós herdamos 3 mortes. 3 mortes. A primeira morte é a morte espiritual. Adão morreu perante os olhos de Deus quando ele pecou. Cortou a comunicação espiritual que havia entre o homem e Deus. A segunda morte é a morte física. Não foi no momento. Adão viveu 930 anos, morreu. E a terceira morte é a morte eterna. A morte eterna. Você sabe quando Adão pecou? Que ele tentou costurar alguma coisa para tapar a nudez dele. Aquela nudez não era física, era nudez moral. Eles perceberam que eles não tinham mais contato com Deus. E eles teriam que viver uma vida separada de Deus, uma vida sem esperança. Sem esperança. E esse homem, ele passa a ter então essa morte eterna. Todo descendente. Recentemente tivemos uma reunião da família lá na fazenda perto de Brasília, e estava lá a nossa primeira bisneta. Não vou dizer para vocês que era bonita. Tomei-a nas mãos, brinquei com ela, mas no meu íntimo olhei para ela e disse assim: é uma pecadora. A gente não gosta disso, né? Criança é sempre bonitinha, agradável. Mas toda criança é uma cobra. Choro no meu coração. Mas eu tinha nas mãos uma cobra. Bonita, simpática. Mas é isso que Adão passou para todos nós. Passou para o Papa, Papa é pecador. Madre Teresa era pecadora. É para o pastor Billy Graham, pecador. Ninguém escapa. Davi escreve no seu Salmo 51, minha mãe me gerou em quê? Em pecado. Ninguém escapa. Essa é a semente de Adão. Agora eu quero entrar na terceira semente. A mais gostosa, a mais saborosa, a mais extraordinária, a bendita semente. É a semente da graça de Deus.
É a semente da graça de Deus, que nem eu e nem você conseguimos ou consegue se entender o que seja isso. Porque nós vivemos ainda no mundo adâmico, no mundo físico, e não no mundo espiritual. E Pedro nos fala justamente, disse assim, olha, vocês foram nascidos de uma semente incorruptível, diferente. Eu acho que Pedro escreveu isso porque ele, Pedro, que acompanhava sempre Jesus, 3 discípulos acompanhavam, era Pedro, Tiago e João. Eu imagino que Pedro testemunhou um diálogo de Jesus com Nicodemos. Aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, membro do Sinédrio, ele vai à noite a Jesus e faz um elogio a Jesus. Todo homem gosta de elogio. Todo homem, quando eu digo homem, é mulher também. Todo homem, ser humano, gosta de elogio. E ele chega e elogia Jesus. Olha, tu fazes tantos milagres, mas isso não é possível se não vier dos céus. Jesus diz assim, olha, na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu imagino que Pedro tenha presenciado isso e ele tenha escrito que agora nós somos nascidos de uma semente diferente. E Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo, porque nós temos dificuldade. A nossa mente é humana. A nossa mente é humana. São Tomás de Aquino diz o seguinte, que nós não conseguimos entender, crer ou compreender se as coisas não passarem pelos nossos 5 sentidos. E fé não passa. Não passa. Aí Nicodemos disse, mas como é que pode ser isso? Pode um ser velho entrar de novo no ventre da sua mãe? Esse é o nascimento que nós conhecemos. É o nascimento físico. E Jesus diz assim, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do sangue é sangue. Isto é, o que é nascido da conjunção de macho e fêmea é carne. É sangue. Mas ele diz assim, é um nascimento que vem do Espírito. Que vem do Espírito. Eu imagino que Pedro tenha testemunhado disso. E ele, então, fala que existe uma semente diferente, incorruptível. E ele dá o indicativo. Que semente é essa? A semente é a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Oh, meus irmãos, como nós temos dificuldade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala através Deus nos fala através da sua palavra, escrita ou falada. Em Hebreu nós vamos entender, quando ele diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Você se lembra? Lá, Gênesis 1. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. E as coisas iam acontecendo. O universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós queremos isso. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Quando nós cremos nisso, isso traz vida para nós. Mas vamos entender um pouco, vamos ilustrar aqui o que é essa palavra de Deus. Como é que ela pode ser essa semente nas nossas vidas.
Vocês conhecem a história de Maria, a mãe de Jesus. Maria era uma menina de talvez 16 anos de idade. Ela foi visitada por um anjo e ela foi saudada: salve Maria. Ave Maria. Ave significa salve. Ele conta uma história para ela. Diz: olha, você vai engravidar. E o ser que estará dentro do teu ventre é Deus. E Maria, que já sabia, já tinha tido uma educação sexual, ela disse assim: como pode ser isso se eu não conheço nenhum homem? Foi isso. Educação sexual é feita em casa. Tem muitas mães, muitos pais que têm dificuldade de ensinar isso para os filhos. Muita dificuldade. E deixamos isso para a escola. A escola vem com uma porção de coisas ideológicas e coloca nas nossas cabeças, nas cabeças das nossas crianças. Como é que as mães ensinavam? A criança pequenininha chegava: mamãe, como é que eu nasci? A mãe dizia o seguinte: olha, o papai colocou na mamãe o quê? Uma semente. Não é isso? Criança não quer saber cromossomo X, cromossomo Y, não quer saber de nada. Ela quer uma resposta para aquela hora. Como é que eu nasci? Papai colocou uma semente na mamãe e pronto, acabou. Maria sabia. Ela disse: mas eu não conhecia homem nenhum. Lucas, no capítulo 2, disse assim: então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo, e o poder de quem? Do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme o quê? A tua palavra, a palavra de Deus, trazida pelo Espírito Santo. Você entende agora? Como é que o Espírito Santo, a palavra de Deus, faz efeito? Eu vou dizer para vocês o seguinte: esse Jesus é a semente de Deus. E Maria foi engravidada pelo ouvido. Gravidez auricular. Aqui temos médicos, aqui temos pesquisadores. Se não for por fé, não acredita nisso, não crê nisso. Porque não é possível. Tem todo um processo para gravidez. Gravidez auricular, pelo ouvido. Cumpra-se na tua serva a tua palavra. Aí a Bíblia vem dizer assim: a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Pela pregação. Que pregação é essa? Da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Tem alguma dúvida, meus irmãos? Oh, Jesus Cristo, o novo nascimento, sabe o que é? É o Espírito Santo que fala ao meu ouvido. Quando o Espírito Santo falou a Maria, a semente divina foi para o útero. Mas quando o Espírito Santo fala ao meu ouvido, essa semente sabe para onde vai? Vai para o coração. Mas o processo é o mesmo. É obra e graça do Espírito Santo. Agora, como é que se dá isso?
Como é que se dá isso? Ah, Jesus vivia no mundo agrícola. Aí ele vem em João 12, 24, e diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra ficar só, ele morre. Ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. É isso que nos diz a palavra. E esse Jesus foi a semente de Deus. Segundo João, capítulo 9, ele diz isso, que ela é uma semente divina. E isso é altamente simbólico. Altamente simbólico. Quando vai se plantar uma semente vegetal, o que você faz? Você não abre a terra? Você não faz um sulco na terra? Você não enterra a semente? Nós temos alface hoje hidropônico, que é na água. Mas o normal é a semente você abrir um sulco. E essa semente Jesus também foi enterrada. Foi para o túmulo. Faz sentido? Ele foi para o túmulo. E toda semente tem uma dormência. Tem algumas sementes que são duras para nascer, cascudas. Isso entre os homens também é assim. Entre os homens também é assim. E Jesus podia ter ressuscitado no sábado. Mas ele ressuscitou no domingo. Sabe por quê? A dormência dele foi para cumprir a lei. Jesus era judeu, se vestia como judeu, comia como judeu. E no sábado, ele não fez obra nenhuma. Ele ficou no solo. E no domingo, então, é o domingo da ressurreição. A semente germinou. E essa semente agora começa a dar vida. E vida em abundância. É isso que nos diz a palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós recebemos esta semente, nós temos a vida de Cristo sendo a nossa vida. E eu quero terminar. Assim como uma planta, ela não pede ao cientista para mudar o seu DNA, você também não pede. Você também não pede. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, é que vai te buscar e injeta nesse tronco a seiva da vida. É a graça de Deus. John Stott diz assim: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, na cruz, onde Deus, por amor, deu o seu Filho, e esse Filho entrou na vida do ser humano. A semente transgênica, a semente divina, passa a ser a vida do homem. E quando nós cremos isso, nós diremos como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, meus irmãos, se houver aqui alguém que não creu ainda, diga como Maria: cumpra-se em mim a tua palavra. Mesmo que você não entenda nada, você seja um racionalista, diga como Maria: cumpra-se em mim a tua palavra. E o Espírito Santo vai enviar
essa semente para o seu coração. Vamos orar. Pai, Pai, Tu és um Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Tu és um Pai eterno. Tu criaste o homem se desviou, mas Tu o buscaste, Senhor Deus. E Tu enviaste o Teu Filho, Jesus Cristo, para ser essa semente nas nossas vidas. Temos a vida de Cristo agora. O nosso DNA foi modificado, foi mudado com a vida de Cristo. Essa é nossa igreja, nossos corações, nossas famílias aqui, para que essa verdade seja revelada de uma maneira firme nos nossos corações. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz, meus irmãos. Um bom domingo. Estamos ainda em janeiro, dá para desejar assim um feliz ano novo, mas eu descobri o seguinte, quando ele diz feliz ano novo, eu estou ficando mais velho. É uma coisa meio diferente, né, Jorge? Feliz ano novo. Vão em paz, meus queridos. Que Deus os abençoe.